Frente, viu? Fala, Biel. Bom dia. Hoje a gente vai ter que correr. Mas vai dar certo. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Uma alegria estarmos de volta. E passei a madrugada, né? Estudando e preparando as coisas. E a gente vai preparando e pensando, assim, ai, gente, o pessoal podia tanto ir, né? Porque é tão legal, é tão maravilhoso você aprender, você se aprofundar. E você vai vendo assim, gente, olha que incrível isso. E glória a Deus, porque vocês vieram, vocês estão aqui. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé para a gente orar? Um minutinho. Pai, nós te engrandecemos, ó Deus, nesta manhã. E agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, ouvindo da Tua palavra, aprendendo, Senhor, daquilo que o Senhor quer revelar no nosso coração, Pai. Obrigada, Senhor, por este lugar, Senhor, por esta igreja, Senhor, por esse povo, Senhor, pelos nossos pastores, ó Deus, pelo nosso país, Senhor, pelo lugar onde o Senhor nos plantou, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, sabemos, ó Deus, que tudo vem de Ti, Pai, e que nós sejamos, Senhor, bons administradores de todas as coisas que o Senhor nos confiou. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, não precisa repetir, mas ore por isso. Senhor, prepara a nossa mente, Senhor, para receber a Tua palavra. E muito mais, Senhor, do que entendimento intelectual, Senhor, nós precisamos de transformação, Senhor, nós precisamos de uma mudança na nossa vida, a mudança que só o Senhor pode provocar, só o Senhor pode gerar. Prepara o nosso coração, Senhor, para receber com uma alegria essa semente e que ela dê muitos frutos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bom dia. Vamos lá, então, vamos ver se hoje eu vou conseguir. Lembra que na semana retrasada eu não usei, né? Eu falei assim, não está funcionando, e pedi para a menina passar. E depois o Tiago falou assim, você ligou? Eu falei, tinha que ligar? Então, eu descobri isso, então acho que hoje eu vou conseguir. Muita coisa para a gente falar, ainda queria falar sobre mais coisas, mas imaginei que não daria tempo, então vou deixar a dica para vocês. Mas como a gente falou, estamos aqui falando de princípios, de ensino. E a gente está aprendendo como interpretar as parábolas. Então, no final, eu vou deixar um exercício para vocês. E vou deixar aberto o nosso grupo para vocês compartilharem o que vocês entenderam. Beleza? E a gente pode fazer um diálogo lá dentro do nosso grupo do WhatsApp. Ok? Então, no final, eu falo mais. Então, hoje, nós vamos falar das parábolas de Jesus que falam a respeito de condenação e salvação. Fizemos o reino de Deus, tivemos um intervalozinho lá por causa da conferência. Estamos de volta hoje falando de salvação e condenação. Se você ainda não conhece a nossa página do Instagram, é EBD Lagoinha Brasília Capital, segue lá. E na descrição, lá na bio, vai ter um link que vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente compartilha todo o material. Tá? Então, antes, vamos começar falando sobre salvação e condenação. Salvação de quê? Condenação por quê? O que eu fiz? Eu não fiz nada, por que eu preciso ser salvo ou por que eu seria condenado? Condenação, no grego, ela vem dessa palavra original que chama katakrino, que fala sobre aplicar uma penalidade, julgar alguém como decididamente culpado. É uma condenação desfavorável a respeito de alguém. E por que nós vamos falar de condenação? Porque, por natureza, todos nós somos merecedores de ira. Vocês vão anotar aí alguns textos, eu queria ler todos, mas não, pelo tempo. Mas lá em Efésios fala exatamente isso, que por natureza nós todos éramos merecedores da ira de Deus. Por quê? Em Adão, nós recebemos a
a herança do pecado. Lá em Romanos 5 vai falar sobre isso também. Como descendentes de um homem, todos nós herdamos o pecado como herança. E aí eu queria falar sobre isso aqui rapidinho, porque a gente teve a semana divertida aqui na igreja, e um dos dias era para falar sobre o plano da salvação. E eu falava assim, como é que eu vou explicar para as crianças que elas já nasceram em pecado? Né? Mas eu não fiz nada, mas eu não minto, mas eu não roubo, por que eu já tenho esse pecado? E aí veio uma ilustração muito legal que eu fiz com eles. Eu falei assim, bom, vou fazer isso sempre, porque até para nós, às vezes, é difícil entender. Né? Fala, gente, mas Adão estava lá, o que eu tenho a ver com isso? Eu devia ser condenado pelos meus erros, não pelos erros de outra pessoa. Então, imagina o seguinte, você faz parte da família Xavier. E lá nessa família, o seu tataravô tinha eu devia ter trazido os objetos, eu trouxe um candelabro bem grande, né? E era uma herança de família. Vocês tinham esse candelabro, ele era muito precioso, era de ouro, né? Muito precioso, muito caro e muito importante para a sua família. Só que um belo dia, esse seu tataravô, ele foi enganado. Chegou alguém, trouxe um candelabro pequeno para ele, falsificado, e falou assim, olha só, esse daqui é melhor. É melhor que o seu, troca comigo. Ele falou, não, mas eu acho que... Não, mas é melhor sim, troca comigo, porque aí você fica com um bom e me dá o seu. E o seu, vocês já entenderam, foi lá e trocou. Ele fez essa troca, mas depois ele percebeu que ele foi enganado. Só que não tinha mais o que fazer. Ele perdeu a herança da família. E todo mundo que nasceu depois dele não tinha mais acesso àquela preciosidade que pertencia à sua família, mas que, por causa de um erro, de um engano, foi tomado. Então, todas as pessoas que nasceram depois do seu Xavier vão herdar o candelabro falso. Não tem mais acesso aqui. Só que, de repente, né, alguém que está acima da sua família tem uma ideia. Falou, vou enviar o meu representante. E ele vai fazer o resgate, porque esse meu representante tem domínio tanto quanto a família Xavier, quanto aquele que enganou o seu Xavier. E ele envia o seu representante direto, ele vai lá, toma o candelabro verdadeiro das mãos daquele enganador e fica com ele. Fala assim, agora, quem quiser vir para o meu time, quem quiser vir fazer parte da minha família, vai ter o direito de receber a herança original. Né? Com as crianças eu ainda tive que explicar, mas eu acho que vocês já entenderam. Né? O pecado, a vida que foi negociada, e Jesus veio e resgatou a vida. Então, nós precisamos nascer de novo, nascer de Deus, para sermos parte dessa nova família que tem a herança verdadeira, que tem a vida. Então, mesmo que eu não faça nada, ou fazer nada, eu sou carne e osso, todos os homens vieram de um só. A minha herança é o pecado. Eu herdei isso de Adão. Então, por isso que o homem, por si só, já está condenado, e por isso que a gente precisa de um Salvador. Então, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo dessa condenação. O Espírito Santo, ele opera em nós, ele tem uma obra em nós. Nós já falamos aqui em alguns estudos em relação a isso. Qual é a ação do Espírito Santo dentro do crente, né? De ensinar, em propósito, a gente falou bastante disso. Ensinar e mostrar. O Espírito Santo, ele trabalha dessa forma, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, o mundo, não são os crentes. Os crentes já foram convencidos. Então, lá em João 16, do versículo 8 até o 11, vai falar sobre isso. Porque ele virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Qual é o pecado do mundo? É matar? É roubar? É se prostituir? Não, isso é consequência de um pecado maior, que é não crer em Jesus. Então, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Ele fala, porque eu vou voltar para Deus. Então, ele veio, cumpriu o propósito, cumpriu o sacrifício e voltou para ser exaltado. E por isso nós temos direito, por causa dessa obra completa. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Deus condenou aqueles que se levantaram contra ele. E todos que seguirem a Satanás sofrerão essa condenação, assim como ele sofreu. Ele
Já está condenado. E salvação? O que significa salvação? A princípio, tem várias palavras que traduzem salvação, mas a principal que a gente vê é sozo, que é resgate, salvação, para livrar das penalidades de um julgamento. Falando do Messias. Então, todos nós estávamos destinados a essa condenação que explicamos, mas Jesus veio para nos livrar dessa condenação, para nos comprar. Visto que a gente não poderia pagar o preço da nossa própria condenação, porque a gente estava com uma dívida e não tinha dinheiro para pagar essa dívida, não tinha condições de pagar essa dívida. Alguém precisava vir para pagar ela no nosso lugar, e Jesus pagou essa dívida com a própria vida dele e nos comprou de volta para ele. E nós somos salvos pela fé nessa obra, a fé no Filho de Deus. Não são por obras nossas, não é porque eu faço alguma coisa que eu sou salvo, mas por causa daquilo que Cristo fez por mim e eu creio nisso. E da mesma forma que o pecado é a herança de todos que nasceram de Adão, a salvação é a recompensa de todos que creem em Jesus, porque nele nós somos uma nova criação, nós nascemos de novo. E Deus já disponibilizou a salvação por meio do sacrifício de Jesus. Nós a alcançamos pela fé. Foi em propósito que a gente falou sobre isso, né? Da ação de Deus e da ação do homem. Sempre vai ter algo compartilhado. Deus já ofereceu a salvação. Ele já ofereceu o perdão, já está disponível. Agora, o homem precisa crer nisso, olhar para isso, se apropriar disso, para poder viver essa verdade. Lá em Atos, né, a primeira pregação para uma multidão, Pedro fala o seguinte, né, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não tem outro caminho. Não tem como você fazer alguma coisa para te garantir a sua salvação dessa condenação que você merecia. Somente pela fé em Jesus, pela graça de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? João 3, do 16 ao 21. Vamos ler junto primeiro? Porque Deus amou o mundo, Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho do unigênito de Deus. Então, você precisa fazer alguma coisa para sofrer condenação? Não. Só você não fazer, só você não crer, já está condenado. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, quando a gente entende, né, o versículo até agora tem uma forma diferente da gente ler. E é exatamente isso que Jesus veio fazer por nós. Então, vamos começar primeiro com a parábola do servo vigilante. Pode abrir lá no texto, a gente, como eu falei da semana retrasada, né, a gente precisa ler para não ficar solto. Então, deixa eu ver, a gente vai ver Lucas 12 do 42 até o 48. Tem essas duas referências, vocês podem consultar nos dois. Até uma forma de aprendizagem, né? A repetição. Leia a parábola num lugar, leia em outro. 42 até o 48. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o Senhor encarrega os seus servos para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos e nas suas servas, a comer, a beber e embriagar-se. O senhor dele virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e punirá eles severamente e lhes dará lugar com os infiéis.
Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, Jesus contou uma parábola falando que um servo, ele foi encarregado dos bens. Isso era muito comum. As pessoas tinham propriedades nas áreas rurais, então levantava alguém para ficar cuidando daquela propriedade, e depois de um tempo ele voltava para conferir como é que estava o serviço, como é que estava a colheita. Esse encarregado, a gente vai ver ele em várias parábolas aqui, porque fazia muito parte daquele contexto. Então ele falou assim, tem um encarregado que ele é fiel e tem um infiel. Os dois são encarregados. Você só pode ser fiel a alguma coisa se você foi comissionado a fazer algo. Então isso aqui está falando de pessoas que já fazem parte do reino, de pessoas que já atenderam o chamado. E qual é a função que dá aqui para ele? Dar o alimento para os seus servos no tempo devido. Nós temos que compartilhar toda a nossa vida com as pessoas, né? Não só com os nossos irmãos, mas com todas as pessoas. E quando a Bíblia fala de alimento, ela está falando da palavra de Deus. Então, qual é o nosso encargo? Compartilhar o evangelho, compartilhar essa palavra. É assim que Deus quer nos encontrar fazendo. E a gente vai ver pelo decurso da parábola que não só isso, mas também você tratar bem as pessoas, ser gentil, né? Oferecer a sua ajuda para o necessitado, para o pobre, para a viúva num contexto de pessoas que não têm recursos, não têm a quem recorrer. Então é isso que Deus espera de nós. Não somos donos de nada, a gente é apenas administrador e um dia vamos prestar conta de tudo que nos foi confiado. A gente não pode perder essa perspectiva da eternidade. A gente trabalhou aqui o primeiro dia o reino de Deus e a gente entendeu que a gente está vivendo numa era, mas que vai vir o reino. O reino, nós já começamos a viver o reino de Deus, mas o reino pleno de Jesus vai ser estabelecido. E quando ele for estabelecido, vamos ter um julgamento. A gente não pode se esquecer disso. Se a gente perde isso de vista, a gente começa a viver uma vida irresponsável. A gente começa a falar que se faz, aqui se paga. E vamos viver o hoje, que amanhã morreremos. Foi assim que estava a geração de Noé quando veio o juízo. E Jesus nos adverte a respeito disso. Então, quando fala bater nos seus servos, está falando de maltratar as pessoas. O bem mais precioso de Deus aqui na terra são pessoas. E não importa quem são essas pessoas. São pessoas, são criação de Deus. E nossa função é cuidar dessas pessoas. E quando fala comer, beber e embriagar-se, está falando uma pessoa que vive só para si, só para o seu próprio prazer. Quando a gente começa a olhar a volta de Jesus a algo muito distante ou desconsiderá-la e começa a viver de uma maneira egoísta, de uma maneira irresponsável, o que Jesus falou? Vai vir numa hora que ele não espera. E ele vai ser surpreendido. Quem não vai ser surpreendido? Quem está fazendo a vontade de Deus. Meu Senhor demora a voltar. É uma falsa sensação de que o ser humano tem controle sobre o seu destino. Eu fiquei um tempo desviada, né, dos meus 15 até os 16 e pouquinho. Assim, foi oficialmente o momento que eu saí da igreja. E eu falo que eu tenho muita compaixão dos desviados, né, porque a gente sofre muito nesse período, porque a gente sabe da verdade, sabe que está fora dela e sabe que qualquer momento Jesus pode voltar e você tem certeza que você vai ficar. E eu tinha tantos sonhos que Jesus voltava e eu ficava direto. Dormia, Jesus tinha voltado e era muito real. E quando acordava, eu chegava e ficava aliviada. Eu falava, ainda bem que foi só um sonho. Mas sempre no sonho que acontecia, Jesus voltava, eu estava com a vida toda errada, eu corria para dentro do banheiro, fechava a porta e ia orar. Como se ainda houvesse tempo. Mas eu sei, eu sabia e eu sei que não tem tempo. E a Bíblia deixa isso muito claro. O tempo que nós temos oportunidade é o agora. No dia vai ser inesperado e não dá tempo de voltar atrás e tentar se consertar. Então, às vezes, a gente fica se apegando a situações. Ah, não, porque antes vai ter a guerra tal. Não, porque Israel ainda vai acontecer tal coisa. Eu me baseava, não sabia de nada, gente, de Bíblia, meu Deus. Aí eu lembrava da Axa, né, aquela doma lá de Israel. E na minha cabeça aquilo ia ser destruído antes de Jesus voltar. Eu misturava as profecias todas. Aí eu falava assim, não, quando isso acontecer, vai passar no jornal. Aí eu me conserto, eu ficava nessa expectativa. Só que eu desprezava uma outra realidade, né? Eu não sei se eu vou estar aqui no dia de amanhã.
O dia que Jesus volta para muitas pessoas todos os dias. A gente não tem controle sobre isso. E a gente precisa andar preparado para esse momento. Os bens que o Senhor dá para aquele que é encontrado fiel é o galardão que o Senhor promete àqueles que são fiéis. E o galardão ele é proporcional, nós seremos recompensados de acordo com as nossas obras. A perseverança é essencial para recebermos as promessas de Deus. Lá em Mateus 24:13 fala, quem perseverar até o fim será salvo. Então não viva de uma maneira irresponsável, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. É essa palavra, perseverança é essencial para a gente conquistar as promessas de Deus. O juízo ele vai ser proporcional ao conhecimento e a sua obediência. A gente leu ali no final. Se a pessoa sabe a vontade do seu Senhor e não faz, ela vai receber muitos açoites. Mas se a pessoa não faz a vontade do seu Senhor e faz coisas dignas de juízo, ela vai receber poucos açoites. De qualquer forma, a pessoa vai ser cobrada daquilo. Só que se você conscientemente está negligenciando a vontade e a palavra de Deus, o juízo vai ser maior. Então, da mesma forma que a gente fala que existe galardão diferente, que vai ser a recompensa de acordo com as suas obras, o juízo também vai ser uma recompensa de acordo com as suas obras. Esse texto deixa isso bem claro. Então, a gente tem que pensar o quê? Do que você foi encarregado? O que Deus espera de você? A gente vai lançar a nossa playlist lá no YouTube com as ministrações. Veja as ministrações a respeito de propósito, a respeito de chamado. Do que tem algo que Deus espera de você. E é isso que você vai ter que prestar contas. Então, a gente tem o nosso chamado geral, que eu falei, né, de compartilhar o evangelho, ser luz para os povos. Mas existe algo muito específico que Deus te encarregou e você precisa ser fiel a isso. O fato de você não conhecer a vontade de Deus não te isenta do juízo. Então, é urgente você saber o que você tem que fazer. Viva a vida com sobriedade. Não haverá tempo para conserto no dia do juízo. As oportunidades estão diante de nós hoje. Pastor Márcio, todos os dias ele fala, eu estou aqui, todo dia eu venho pregar como se fosse o último dia da minha vida. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Ele já está no momento de contemplação, né, do final, assim, né, de tudo que ele fez. Mas é uma forma que nós temos que viver todos os dias. Ontem morreu um garotinho, 10 anos. Inclusive, pais, muito cuidado com as crianças, né? Muito cuidado com a internet. Monitorem tudo. O menininho entrou para dentro do guarda-roupa e foi inalar desodorante. Morreu, 10 anos. A gente acha que vai morrer só com 90, né? 100 e tantos anos. Não, às vezes chega a hora e nós precisamos estar prontos. Só um parênteses aí para essa questão que nós precisamos ficar em cima, porque o mundo tem sido muito cruel e tem agido com muito propósito com relação às crianças. Outra parábola que vai falar a respeito de salvação e condenação é a parábola das 10 virgens, muito conhecida também. Acho que vocês já ouviram muitas coisas a respeito disso, então vou passar aqui por alguns pontos. Mateus 25, do versículo 1 até o 13. Então, vamos lá ler? Abre aí. O reino de Deus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, elas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. No final, vai deixar a principal mensagem. Qual é a principal mensagem? Estejam preparados para o momento, porque vocês não sabem. Então, o que acontece aqui? Todas pareciam iguais. Todas eram virgens.
todas tinham lâmpadas, todas estavam aguardando o noivo e todas dormiram. Todas passaram por um caminho semelhante. Mais uma vez, nós estamos falando da igreja. Estamos falando do povo de Deus. Qual era a diferença entre elas? A diferença foi que as prudentes se prepararam para a possibilidade do noivo demorar. Não viva só no conta-gota. Não viva sempre ali na beirada do que falta. Esteja sempre alimentando a chama de Deus dentro de você, a fé. Você vai passar por momentos que vão te exigir mais fé. Você vai procurar por fé nesse momento. Não é melhor você já estar abastecido? Uma coisa que Deus tem falado muito comigo, que em tempos de paz, nós devemos reforçar as nossas defesas. Quando a gente está passando tempo de paz, o que a gente faz? A gente relaxa. E a gente deixa correr solto. Até daqui a pouco virem as lutas e a gente tem que se armar de novo. A gente está numa batalha, a gente não pode relaxar. Quando você está em paz, começa a reforçar ali suas defesas. Cadê o povo da guerra aqui? Não é? Não é tempo de comer, de beber, de descansar, não. Reforça, porque a hora que vier, aí sim você vai estar tranquilo. O meu filho mais velho está lendo A Arte da Guerra. E aí ele tem trazido algumas coisas assim, né? E ele falou assim, mamãe, lá fala que se você tem um inimigo, você deve fazer o seu inimigo acreditar que ele é forte. Então você fica falando para a pessoa, não, realmente isso é muito bom, e você se faz de fraco. E fica ali, incentivando a pessoa a acreditar que ela é forte, que ela é boa, que ela é poderosa, porque na hora do ataque ela vai estar fraca, porque ela confiou na força que ela não tinha, e aí você se fortaleceu em silêncio. Eu falei assim, cara, são lições assim para a nossa vida. E espirituais também. Então, fortaleça suas defesas em tempos de paz. É. Elas todas eram virgens, não eram 5 virgens e 5 prostitutas. Eram 10 virgens. Só que umas não se prepararam da maneira correta. Então, o que a Meire está falando, não basta apenas não pecar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, não basta saber que o noivo vem. Todas estavam esperando pelo noivo. Tem muita gente que sabe que Jesus vai voltar. Tem muita gente que está esperando por isso, mas está fazendo alguma coisa, está fazendo nada. E você vai ser surpreendido. Então, é hora de se levantar, se preparar, se encher, porque nós vamos enfrentar tempos muito difíceis. Nós vamos enfrentar tempos de perseguição, de tribulação. Você tem óleo suficiente para isso? Até um tempo eu refletindo, né, sobre o fato de que todas dormiram, pode ser que isso represente um tempo de trevas, um tempo de perseguição que veio sobre todas. Só que algumas tinham óleo suficiente para passar pelas trevas e atender o chamado do noivo, as outras não. Então, sempre esteja abastecido. Busca incessante e perseverança, mais uma vez. Quando chegar a hora, não vai dar tempo de se preparar, você precisa estar pronto. Mais uma parábola do rico e do Lázaro. Faltou, mas também não ia dar tempo. Que está lá em Lucas 16, do versículo 19 até o 31. Vou ler bem rapidinho. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico e até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma de que os que desejam passar para o seu lado ou para o nosso lado não conseguem. Eu fico pensando nisso, né? Quem ia querer passar do lado de Abraão para o inferno?
Mas não dá, mesmo que quisesse, não dá. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles venham também para esse lugar não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, e eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Essa é uma parábola que às vezes gera confusão, porque é a única parábola que dá nome a alguém. Geralmente as palavras falam um certo homem, uma certa pessoa, o filho. E às vezes as pessoas acham que é uma história real, mas não é. Começa falando que Jesus contou para eles uma parábola. Parou de funcionar aqui, ó. Passa aí para mim. Que Jesus, falou para eles, é uma parábola, mesmo que utilize o nome de personagens, o que não é comum, mas aconteceu. O rico foi para o inferno, Hades é inferno, e Lázaro foi para o paraíso, seio de Abraão. Seio de Abraão, gente, quer dizer ali, perto de Abraão, junto de Abraão, aonde Abraão está. Passa mais aí, não está passando aqui. Inferno, a diferença entre inferno, lago de fogo, paraíso e Nova Jerusalém. Só um parênteses, a gente falou isso na parte de escatologia, só para a gente lembrar. Inferno é um lugar temporário, onde as pessoas que não creem em Jesus, que não foram achadas fiéis, serão levadas para aguardar o juízo. E paraíso, seio de Abraão, a mesma coisa. É um lugar temporário, onde as pessoas aguardam também, né? O julgamento, todos nós iremos passar pelo juízo, seja para a condenação, seja para o galardão. Depois do juízo, as pessoas que forem condenadas vão para o lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus demônios. E aqueles que forem, que estiverem com Cristo, que vão passar ali pelo trono branco, irão para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é o governo de Cristo, iremos reinar com Jesus. Então, é um parênteses aí para a gente entender essas diferenças. Os papéis se inverteram. Jesus não falou lá em Mateus 5, bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados, aqui uma lição a respeito disso. O rico se cobria de linho fino e púrpura, o Lázaro se cobria de feridas. Olha a comparação. Esse homem vivia muito sofrimento, ele não recebia nem do que sobrava do rico, mas ele recebeu a recompensa dele foi eterna. O perigo das riquezas é a falsa sensação de controle e segurança. Você pode conseguir muitas coisas nesse mundo com dinheiro, mas você não consegue tudo. E às vezes, pessoas com muito dinheiro, vocês em nome de Jesus também vão ter muito dinheiro, mas não vão se perder, se for o propósito de Deus, né? Mas você se agarra àquilo, porque você consegue resolver muitos problemas com o dinheiro. E muitas vezes o evangelho até demora mais a chegar, porque aqui Jesus fala que é difícil para o rico se salvar, porque você tem muitos subterfúgios para amparar a sua dor, amparar as suas necessidades. Às vezes o pobre fala assim, eu não tenho nem como, eu só tenho Jesus. E às vezes está mais fácil dele encontrar a salvação. E o rico, muitas vezes, ele vai preenchendo, depois que ele faz tudo e não encontra alegria, não encontra paz, aí que ele se volta para Jesus. Quem passou por situações de enfermidade, né, incurável, pôde presenciar isso. Meus sogros, graças a Deus, eles sempre tiveram uma condição financeira boa. E quando o Tiago ficou doente, quem não sabe, o Tiago, antes de se converter, ele teve leucemia. Quando ele ficou doente, né, imagina o desespero da família, o pavor, e meu sogro foi falar com o médico, falou assim, aonde que é o melhor tratamento? Ele estava disposto a vender o que fosse. A igreja que eles congregaram disponibilizaram uma quantia. Uma tia falou, eu vendo meu apartamento. O que pudesse fazer para salvar a vida do Tiago, eles estavam disponíveis para fazer. E aí ele falou assim, aonde que é o melhor tratamento que eu quero mandar meu filho para lá? O médico, assim, muito sensível, falou assim, você pode juntar todo o seu dinheiro do mundo, você não vai conseguir comprar a cura do seu filho. Era uma realidade, não precisava ser assim. Mas foi um choque, porque muitas vezes o dinheiro não vai resolver, né? Graças a Deus, meus sogros não confiavam nisso, eles confiavam no Senhor. E por causa disso, o milagre aconteceu. Aleluia. Então, o perigo é esse, você se apoia nisso. Imagina,
o rico, ele tinha tudo, mas ele estava no momento que o dinheiro dele não podia comprar mais nada. O nosso tempo aqui na terra define a nossa eternidade. Não tem segunda instância. Quem vai julgar isso é Deus. Você vai recorrer para quem? Quem está acima? Não tem. Então, é um julgamento único e a gente vai definir isso, a gente tem o poder, o melhor é isso, a gente não está fadado a um julgamento que foge do nosso controle. Nós podemos definir aonde nós vamos passar a nossa eternidade, no nosso tempo aqui na Terra. Um coração desobediente sempre se apoia no que não tem para se justificar. Então, o que ele não tinha? Ele não tinha ainda alguém que tivesse vindo dos mortos para avisar. Não, mas se isso acontecer, vai dar certo. Não, Deus te deu tudo que você precisa para ser fiel, para obedecer. Você não precisa de mais nada. E Jesus dá a resposta, né? Eles já têm a lei e os profetas, já tem Moisés, que os ouçam. Agora, se eles não ouvem a isso, tão pouco se alguém ressuscitar dos mortos. E já profetizando, Jesus de fato se ressuscitou dos mortos para proclamar a verdade. Mesmo assim, eles não creram. Então, a rebelião era contra o próprio Deus, não era contra o método, mas era contra o próprio Deus. Então, tudo que viesse da parte de Deus, ali seria rejeitado. Os lavradores maus, vamos ler lá Lucas 20. Lucas capítulo 20, versículo 9 até o 19. O slide? Ah, tá. Pastora Marta está falando do abismo, né? Não tem... Quem vai definir onde você vai passar a sua eternidade é você, com as suas atitudes. Eu posso interceder para que você conheça a verdade, para que seus olhos sejam abertos, para que você se arrependa enquanto você está vivo. Porque você precisa tomar uma atitude. Depois que aconteceu, não tem orações que vão mudar esse destino. E esse texto está deixando isso muito claro. Tem um abismo, não dá mais para passar, acabou. Ali estão esperando um julgamento, não é para saber se vão para o céu ou se vão para o inferno. Isso ali já está definido. É um julgamento para saber o nível da condenação ou o nível do galardão. Mas não tem passagem. E, às vezes, pode parecer muito cruel, mas é a verdade. Não é cruel. Sabe por que não é cruel? Porque está escrito. Porque não é surpresa para ninguém, não é uma coisa oculta que você vai ser surpreendido. Está escrito, está avisado, e a misericórdia de Deus nos faz saber disso. Então, a gente precisa estar alerta agora. Depois, em todas as parábolas até agora, a gente falou sobre isso. O tempo é agora, depois não tem mais tempo. Você não vai encontrar embasamento bíblico para isso, tá? Para você tentar mudar o destino de uma pessoa que ela definiu em vida. Então, vamos lá. Agora, eu não lembro se foi o Lucas ou se foi... eu não lembro o que eu fiz, mas vamos ler esse mesmo. Depois vocês leem em casa o outro. 20, do 9 ao 19. Acho que eu tinha lido, era Mateus. Mas aí eu comento aqui. Então, Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou aos seus lavradores e ausentou-se por um longo tempo. De novo, está vendo? Na época da colheita, ele enviou um servo aos seus lavradores para que lhe entregasse o fruto da vinha. Mas os lavradores espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles os feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei o meu filho amado, a quem sabe respeitarão. Mas quando os lavradores viram, combinaram uns com os outros, dizendo: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, falou que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e sobre aquele quem ela cair será reduzido a pó.
Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuraram uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola, todavia tinham medo do povo. Você vê qual é a reação do confronto? E é algo que a gente precisa se perguntar. Quando você é confrontado, você fica reativo ou reflexivo? Eles foram confrontados. O que eles decidiram fazer? Se arrepender ou queriam o quê? Matar Jesus. Queriam calar Jesus, como eles fizeram com todos os profetas antes de Jesus. Quiseram calar a voz dele. Então, mais uma vez, a gente vai falar de um dono que comprou uma vinha, ele cuidou, deixou tudo pronto e foi passar um tempo fora. Mesma coisa a respeito de Deus, Jesus. Ele nos deu tudo que nós temos e está aguardando a sua volta. Vinha vai se referir a Israel, o povo de Israel. Lá eu anotei aqui, Isaías 5, 7, várias passagens vão falar sobre isso, mas Isaías 5, 7 é bem claro, que vai falar assim, Israel é a vinha. Então, quando fala de vinha, está falando do povo de Israel. A vinha é uma das plantas utilizadas para representar Israel, o reino de Deus. E o arrendamento é uma autoridade delegada, mordomia, a gente já falou a respeito disso, né? Então, os lavradores são os judeus, e os servos eram os profetas, e o filho era o próprio Jesus. Deus deu ao Israel uma missão, uma função, e eles tinham que ser fiéis àquilo, mas eles não foram. Deus mandou profetas para resgatar o coração do povo, para obedecer à verdade. O que eles fizeram? Mataram os profetas. Então, Deus falou, vou mandar o meu filho. O meu filho eles vão ouvir. O que eles fizeram? Mataram o filho. Vocês vão ver também uma medida de crueldade que vai aumentando. O primeiro, eles batem e mandam embora. Os outros, eles batem, tratam de maneira humilhante e mandam embora. O outro, eles matam. Então, a gente vai vendo uma medida de pecado sempre crescente. E os outros, você vai pegar essa vinha, vai tomar ele e dar a outros. O que isso quer dizer? O reino de Deus, que era uma propriedade exclusiva ali para Israel. Israel tinha que ser essa primícia, eles perderam esse lugar. E isso foi dado a outros, aos gentios. Né? A igreja que assumiu a missão de pregar o evangelho da salvação para o mundo. Tudo que existe nessa terra pertence a Deus, nós somos apenas administradores de tudo isso. E o fruto que Deus espera, falou que Ele foi lá para ver o fruto, né, da colheita. Qual é a colheita que Deus espera de nós? O nosso coração, a nossa fidelidade, a nossa obediência, a nossa honra. Depois leiam lá Deuteronômio, capítulo 10, do 12 ao 22, vai falar assim, é isso que eu, Senhor, quero de vocês. Ele vai falar, o seu coração, a sua obediência, que vocês tratem bem os necessitados, tratem bem os estrangeiros. Ali está mostrando, Deus está mostrando o que Ele queria. Ele não pediu algo que eles não soubessem, mas eles não foram fiéis a isso. A medida do pecado só aumenta, apenas o arrependimento é capaz de barrar o avanço da maldade. Como é que você para? Porque sempre um abismo vai até outro abismo. Sempre um pecado, o próximo vai ser pior. O próximo vai ser mais fundo. Como é que você faz para parar com esse mal? Arrependimento. É o arrependimento que barra esse avanço. A herança será nossa. Quando eles falam isso, eles estão falando de autossuficiência. De poder viver com a sua própria força. A gente vê que desde lá do Éden, a intenção do homem era essa, uma vida independente de Deus. A gente vê isso no Éden, a gente vê isso lá em Noé, a gente vê isso na Torre de Babel. Vamos construir uma torre tão alta para que o nosso nome seja famoso na terra, para que a gente não precise depender de Deus. Essa é a maior inclinação do nosso coração, não depender de Deus. E fazer só um parênteses aqui para falar de pedra angular, que a gente leu. E o que significa pedra angular? A pedra angular, ou pedra de esquina, é o que está aqui nessa imagem. Ela é a pedra da construção que une as laterais de uma parede ou de uma coluna. É ela que dá sustentação e prumo a essa construção. Ela é a primeira pedra que é colocada, porque ela vai guiar como que a construção vai ser feita. Então, a pedra angular é a de cima, a pedra de esquina é a de baixo. Então, você vai ver que ela está dando o parâmetro, ela está mostrando qual é a linha que a construção tem que andar. Ali na angular, você vai ver, para o arco ficar reto, as duas laterais têm que acompanhar a pedra angular. A pedra angular é a referência. A pedra angular ela vai denunciar o que está torto, o que não está alinhado. Se você sair da linha e falar, mas para mim está reto. Não, mas eu estou olhando daqui, para mim também está certo. Então, é a sua verdade contra a minha verdade. Então, a gente não pode discutir, porque a minha perspectiva contra isso existe? Não existe, porque a gente tem
Um prumo. Quem é o prumo? Jesus. Por que a gente não vive de opinião? A minha opinião pode ser diferente da sua. Mas a gente tem uma verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade está estabelecida de acordo com aquilo que ele é. Jesus é a peça mais importante da construção. É a partir dele que se define a vontade de Deus. E não vai dar tempo da gente fazer o banquete. Vou conversar com o Tiago se a gente faz uma parte 2, porque eu ainda queria fazer o banquete. E também os trabalhadores da última hora, que são aqueles que são chamados, né? Um é chamado no começo do dia, outro no meio do dia, outro no final do dia, também fala a respeito de salvação. Vou compartilhar esse material, que tem muita coisa, eu deixei o melhor para o final. Mas vamos ver se a gente vai conseguir trabalhar. Eu só escolhi essa imagem, gente. Olha só, é uma mesa, um banquete. E não sei se vocês conseguem ver daí, mas tem o nome de cada pessoa no assento. Você consegue imaginar você participar desse banquete? Você consegue imaginar você chegar lá e tá lá assim, escrito Patrícia? Eu me emociono. Está lá escrito, ó, Marta, Gabriel, o seu lugar. Gente, é com isso que a gente tem que ansiar. É para isso que a gente tem que olhar. E mais, sabe quem vai estar te servindo? Jesus. Ele não vai estar lá sentado, você servindo ele. Ele quem vai te servir. Gente, isso é a nossa vida. E não tem nada que seja um preço alto demais para esse privilégio, que é sentar à mesa do banquete. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, nós te adoramos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que por nós mesmos nós nada podemos fazer. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que nós merecíamos, ó Deus, era condenação. Era o mal, era um inferno ao qual nós estávamos destinados, mas por causa do teu Filho, por causa do teu amor, nós recebemos vida, nós recebemos salvação, nós recebemos libertação de algo que nós merecíamos, ó Deus. Obrigada porque o Senhor nos viu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para o Filho, para o reino do seu Filho amado, Senhor, porque nós podemos andar na luz, que a gente nunca perca, Senhor, a perspectiva, Senhor, do céu, daquilo que está preparado para nós, Senhor, e também, Senhor, das trevas, Senhor, daquilo que nós somos livres, Pai, para que nunca mais nós retornemos ao caminho, Senhor, de trevas, de escuridão, mas que sejamos encontrados fiéis pelo Senhor, como servos que estão preparados para a Tua vinda, até o dia que estaremos assentados à Tua mesa, Senhor, ceando contigo, celebrando contigo a Tua vitória, o nosso resgate e o Teu plano perfeito, Senhor. Obrigada, Deus, mais uma vez por esta manhã, por cada pessoa que está aqui. Continua conosco e trabalhando, Senhor, com esta palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.